A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 37 de Ezequiel, não quero exatamente me envolver na questão do povo judeu, mas trazer isso para os nossos dias, que é o que lamentavelmente está acontecendo, né? Até tenho pensado muito sobre essas coisas todas que estão acontecendo, embora nada disso surpreenda, nada disso assuste, nada disso me faz perguntar por quê. Porque está tudo escrito, está tudo revelado desde sempre, não é? Mas estava pensando comigo mesmo, com meus botões, não é? Analisando à luz desse texto que nós vamos ler, capítulo 37 de Ezequiel, onde aconteceu esse ataque terrorista, mas aconteceu no centro nervoso de Israel. Aconteceu no lugar onde, vamos assim dizer, é a Nova York de Israel, não é? E aconteceu num momento em que, embora Israel seja um país extremamente democrático, um povo bonito, um povo limpo, um povo ordenado, um povo que produz, né? E olha, produz no deserto, e produz de monte, por sinal, né? Se você vê as plantações, desde melancia, naqueles desertos lá, vocês ficam surpresos, né? E por isso mesmo causam tanta inveja, que o grande motivo disso aí tudo é principalmente inveja, né? Enquanto do lado de cá, se tem tudo, do lado de cá não tem nada, mas não tem nada porque o princípio da semeadura se cumpre dos dois lados. Semeia, colhe, não semeia, se lasca. Mas preferem politizar as coisas, né? Mas, no entanto, tudo aconteceu num momento em que até é surpreendente, numa rave, que chamam, né? Uma festa, todo mundo dançando, pulando e tudo mais. Não é muito comum isso lá, não. Não é? É um povo mais discreto e tudo mais, e de repente estão abrindo a guarda, se descuidaram, e essa gente sorrateiramente chega lá, e isso é um exemplo para a nossa vida. Gente, nós somos filhos de Deus, nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. O nosso adversário não dorme, graças a Deus que o nosso Deus também não, né? E portanto nós não podemos abrir brecha em tempo nenhum. Nós temos que estar 100% focados na nossa vida com Deus. Uma brecha, um descuido, tudo isso aí é uma prova. É tudo que o diabo quer para entrar na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa saúde. Então, fique atento, não se descuide. Coisas como essas nos chamam a atenção de formas diferentes do que politicamente falando. Até porque de política nisso aí não tem nada. Palestina é Palestina, embora não seja um país, não é? O Hamas não existe, estão ali, se infiltraram no meio deles e fazem deles bucha de canhão, e eles aceitam, né, porque o Hamas também é massa de manobra de Síria, de Irã e de outros loucos do mundo, afinal de contas. Então, assim como nessa situação, nós estamos cercados também 24 horas por dia por inimigos, no nosso caso, invisíveis. Então, esta marca que você tem na sua vida, que você não vê, mas que o diabo vê, que é a marca do sangue de Cristo, não pode ser apagada pela chuva. Mantenha-se firme em Jesus. E então, num determinado tempo, justamente porque Israel, como sempre, teimosamente, não cumprindo como deveria cumprir a vontade de Deus, para o seu próprio bem, né? Deus usa mais um profeta para chamar a atenção deles. E usa o profeta Ezequiel, que relata como Deus veio a ele para falar a Israel, para agir em Israel, para profetizar a Israel, para
mais uma vez, tentar mudar a vida espiritual de Israel, chamando a atenção de um povo teimoso, que já na sua palavra Deus já chamou de jumento, de mula, de uma porção de coisa, por causa das suas teimosias, não é? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, uma grande visão, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, ou seja, já estavam mortos há muito tempo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Você acredita que eu posso fazer esses ossos reviverem? E eu disse: Senhor, ele não disse não sei, né? Ele disse: tu o sabes. Então me disse: profetiza, faça a tua parte sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos. Ossos secos aqui é a estrutura humana, a nossa estrutura. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, em todo sentido. Regenerarei, sararei, libertarei, né? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, a salvação, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então obedeci, profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles vida. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, lembra o Pentecoste, né? E assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Não esqueça que a Israel de Deus hoje somos nós, a igreja, que estamos caminhando para uma outra Canaã. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Israel sempre foi possessão do povo judeu, foi Deus que deu aquela terra, ninguém invadiu nada. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. Um tempo bastante apocalíptico, não é, que nós estamos vivendo, mas não é o fim. No fundo, olhando para as Escrituras, ainda não é nem o princípio de dores, né? Tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda. Mas os profetas, e principalmente as profetisas de plantão, se aproveitam, vão para a internet, pintam, bordam, falam isso e aquilo, e nada acontece como sempre. Porque o que tem que acontecer é na verdadeira profecia que está aqui. Eu acredito em profecia, eu sou produto de profecia, né? Mas não profetada, como se diz, e esses profetas de ocasião que vão para a internet e gritam e se descabelam, e aquela coisa toda, né? Muitos falando o óbvio, mas o óbvio no tempo errado,
né? Então vivemos um tempo de crise. Crise política, crise moral, crise na alimentação, crise no ar, crise na natureza, crises pessoais. Nunca se viu tanta gente doente. E estão doentes porque fragilizaram os seus corpos com uma outra doença que é emocional. Como a gente diz no futebol, passando da bola, correndo demais, não vivendo, estando vivo, mas não vivendo. Só correndo, só preocupado. E então, não há emocional que aguente, né? Ainda essa semana, alguém bem conhecido no Brasil, embora, desculpe a ignorância, eu não conhecia, tirou a sua vida. Esses dias, aquela ex-jogadora de basquete, né? Todo mundo estava até duvidando, mas de repente as câmeras mostraram que esqueci o nome dela. Valesca, isso, a Valesca, né? 2 metros de altura, né? De repente vai para a beirada lá, no 10º não sei quanto andar, olha para baixo e se atira para baixo. Então, aparentemente é o fim da crise, né? Mas não é. Mais tarde, virá a pior das crises, que é a morte verdadeira, que não é a do corpo, né? Mas, por outro lado, se a gente parar para pensar, a gente vê que crise, principalmente para bons empreendedores e para bons pastores, no nosso caso espiritual, crise é um tempo excelente de oportunidade. Enquanto está todo mundo se encolhendo, com medo, recuado, só se defendendo, quando a gente vai para o ataque, não é? Quando a gente vai para o investimento, quando você vai para o trabalho, quando você decide fazer acontecer, acontece muito mais, principalmente porque os demais estão parados. E então passa milhares de cavalos encilhados, e quem for mais disposto, mais corajoso, mais otimista, mais despreendido, não vai montar apenas num cavalo, vai montar num, desce desse, monta no outro, e assim por diante, e vence. E essa mensagem aqui, ela é pregada principalmente em termos de reavivamento. No nosso caso, no Brasil, teria que ser de avivamento, porque no Brasil nunca houve um avivamento, como a gente entende que é um avivamento. Ainda ontem eu comprei um livro novo, escrito em 1554, pelo John Knox, na Escócia, né? Um dos grandes heróis da fé, e a gente vê já naqueles tempos que nada mudou, né? Continua tudo do mesmo jeito, né? A igreja sempre precisando de avivamento ou reavivamento. E essa mensagem é muito aplicada nesse sentido, né? E os grandes avivamentos da história começaram em tempos assim de profunda sequidão espiritual, de apatia religiosa, de abandono da fé, como Jesus disse a respeito dos tempos que já estamos começando a viver, não é? Existirá fé na terra ainda quando o Filho do Homem voltar? A pergunta é braba, né? Irmão se traindo, a igreja na mão de falsos pregadores, de falsos profetas, de falsos cristos e anticristos, não é? E hoje, mais do que nunca, cada um de nós, em particular, e a igreja de Cristo no Brasil e no mundo, ela realmente está precisando de um avivamento ou de um reavivamento. Então o povo estava aqui desprovido de vida espiritual, estava disperso, estava como um vale de ossos secos, o povo de Deus manifestava sinais de morte, e a gente vê 4 sinais, né? Bem lógicos, né? Defunto não tem apetite, defunto não tem vontade de comer, um morto não sente nada, é insensível, né? Um morto não tem ação, fica ali prostrado, aqueles ossos secos, né? E o morto é onde a vida está absolutamente ausente. Então era essa figura que Deus mostrava a respeito de Israel e que o Espírito mostra hoje a respeito da igreja, de muito crente em particular, de muito pregador em particular e da igreja como um todo, né?
Mas Deus é quem toma a iniciativa da restauração. E nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos caminhar por este caminho da restauração. Porque é Deus quem age milagrosamente, levantando os mortos da sepultura espiritual, trazendo por uma nova vida, livrando da insônia, livrando dessas doenças psicossomáticas, livrando do suicídio, livrando da tristeza, livrando da prostração. Só Ele pode trazer de novo para a vida. O remédio, o Rivotril, ou não sei o quê, isso é um quebra-galho, mas que por outro lado também escraviza, porque vicia, torna dependente. E se tem uma dependência boa, não é de qualquer tipo de droga, legal ou ilegal. A dependência verdadeira que traz lucro, traz felicidade, é a dependência de Deus. Nós temos que depender de Deus, confiar em Deus. Deus não é o último recurso, como nós sempre fazemos. Primeiro a gente procura médico, a gente opera, a gente toma um caminhão de remédio, pergunta para o vizinho. O brasileiro tem essa coisa de bom, né? Nós temos 210 milhões de médicos no Brasil e 210 milhões de técnicos de futebol. Né? É o que nós temos, né? Nós achamos que sabemos tudo, não sabemos nada, porque justamente fazemos as coisas erradas, né? Achando que são certas, né? Mas os instrumentos dessa restauração não são outros que não sejam, primeiro, a palavra de Deus e segundo, o Espírito Santo. É só olhar para aquele quadro ali. Ali, por trás dessa figura ali, do Esdras, que era o sacerdote, que pegou os rolos da lei, quando Israel estava nessa situação também, e Jerusalém destruída, ele pega os rolos da lei e simplesmente começa a ler os rolos. E o povo vai se ajuntando e imediatamente é como juntar pau seco e riscar um fogo. No caso, a palavra, o fogo do Espírito. A nação foi reavivada. Deus levanta Neemias, que enquanto este levanta, vamos usar a expressão aqui, o templo, o Neemias levantava o templo, este aqui, Esdras, levantava, edificava a igreja que iria habitar dentro do templo. Uma restauração total, não é? Mas isso tudo, palavra, Espírito Santo, e o processo a gente vê aqui, né? De fala em ruído, agito, né? Acabou o silêncio do cemitério. Tem que ter agito. Não dá para ficar parado, parece um ás de paus na presença de Deus. Tem que sentir algo. Ajuntamento, que é a unidade do corpo de Cristo, os tendões, a carne, a pele. Então o Espírito entrou neles e viveram, se puseram de pé e se formou um exército, está escrito, numeroso. Exército compreende luta, luta compreende vitória. Uma ou outra derrota de batalha, mas a guerra, para quem está em Cristo, para quem confia em Deus, sempre será vencida do nosso lado, né? E então a gente vê os resultados da restauração. Os ossos secos passaram a viver, se puseram de pé como aquilo que nós somos, gente. Nós cantamos, mas nós devemos ser o exército de Deus na terra contra as trevas, contra o pecado, contra a doença, contra a imoralidade, contra a corrupção. E nós estamos passivos, quietinhos, só assistindo. Todo mundo sabe das minhas posições com relação a esse desgoverno que está aí. Sou criticado de monte. Estou nem aí, porque eu sou brasileiro. Eu faço parte de um exército e não de um bando de frouxo. Esse país é meu, não é deles. Se alguém tem que sair daqui, não sou eu, são eles. E só tem um jeito, é fazer parte de um exército, é ir para cima. É não se contentar, é não ser ignorante, é não ser piolho, andando pela cabeça dos outros. Não eram esses mesmos que nos chamavam de fascistas? E não são eles que agora estão defendendo os nazistas? Falta de informação da nossa parte. E o pior de tudo é que não apenas politicamente, mas a nossa falta de informação bíblica é caótica.
Muito crente só lê Bíblia quando vem para a igreja, como nós lemos aqui parte do capítulo 37. Porque o resto da semana, ele manda Deus calar a boca. Ele manda Deus calar a boca. Ô pastor, que é isso? Fala uma coisa dessa não. Quando foi que eu mandei Deus calar a boca? Quando você não abriu a Bíblia. Quando você fechou a palavra de Deus. Você calou a boca de Deus. E depois, cinicamente, ó Deus, fala comigo. Como eu costumo brincar aqui, meio com verdade, né? Queria que Deus, nessa hora, na cabeça de alguns, jogasse uma Bíblia daquela lá que deve pesar uns 25 quilos. Está aí. Quer falar comigo? Quer que eu fale com você? Está aqui. Né? Então, vamos lá. Os ossos secos saíram de uma sepultura, que a gente pode colocar assim, uma sepultura existencial. Estavam lá os ossos, mas não tinha mais nada sobre os ossos. Os ossos eram um amontoado, não eram um corpo. Estavam jogados no chão, não estavam de pé. E não tinham vida. Então, gente, eles saíram de uma sepultura, não simplesmente uma sepultura como nós conhecemos de cemitério, mas eles saíram de uma sepultura existencial, como nós precisamos sair de uma sepultura muitas vezes espiritual. E o nosso lugar não é no cemitério, muito pelo contrário. Deus nos deu vida e nós precisamos, porque precisamos valorizar essa vida, vivendo bem essa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em outra tradução, um pouco melhor, mais aportuguesada, né? Ensina-nos a tirar proveito da vida, a vivermos felizes, a sermos prósperos na nossa vida. Isso é uma oração, como foi no caso de Ezequiel aqui, né? Então, gente, como está a sua vida? Como está a sua vida, meu irmão? Com Deus? Como está a sua vida, minha irmã? Como é que você se sente? Se está amargurado? Se está triste? Se está pensando negativamente? Se não está dormindo? Se está depressivo? Então você está se sentindo literalmente como um vale de ossos secos. Essa é a verdade. Sua vida espiritual está precisando da restauração da parte de Deus. Ele continua sendo o restaurador. Acredite que Ele quer e pode mudar a sua sorte. Deus é o agente da restauração. É o que tem prazer, como Jesus teve. Quantos mortos, esses dias conversando com alguém, não crente, me fazendo esse tipo de pergunta, por que Jesus só curou um cego? Bom, primeiro que ele não leu a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala em outros cegos. Só que a Bíblia fala em muito mais, né? A Bíblia também fala em milhares de cegos. A Bíblia também fala em centenas de mortos que voltaram à vida. A Bíblia fala em milhares de leprosos que foram limpos. A Bíblia fala em milhares de pessoas que, como a mulher hemorrágica, chegou aos pés de Jesus e tocou a sua roupa e tocou. A Bíblia fala isso, mas fala onde? Fala quando João diz que nem todos os livros do mundo poderiam conter os milagres que ele operou quando esteve aqui em carne. Então, gente, acredite, Ele pode e quer mudar a sua sorte. Ele quer transformar o vale de ossos secos da sua alma, dos seus pensamentos, da sua vida, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Ele quer sim, porque está escrito. Esses pregadores tradicionais famosos vão para a internet, descer o cacete em prosperidade, mas existe a prosperidade de Deus, porque está escrito que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Existe sim, o que não existe é escambo com Deus, é essa troca que se faz, né? Semeia, colhe, e é o que a gente procura sempre ensinar, embora alguns só vivam para tomar dinheiro do povo, também não vou discutir esse tipo de coisa, né? Ele pode, Ele é o nosso Deus, o agente da restauração,
Basta que coloquemos nossa vida no seu altar. Como é que a gente faz muitas vezes com plantinha que estão meio doente, assim, né? Estão fora do sol, murchando, porque planta precisa de sol, a fotossíntese, né? Muito pouca planta sobrevive sem, mas muito pouca, sem sol. A gente faz isso. A gente dá uma renovadinha na terra, a gente põe um adubinho, a gente põe no sol, a gente passa a molhar, né, mais regularmente, e quando você vê, algo que já não tinha mais nada em cima da terra, mas tinha algo embaixo da terra. E é o que nós conseguimos fazer renascer, vamos assim dizer, com cuidado. É o que Deus faz na vida de todos aqueles que realmente se arrependem, daqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, que não se julgam autossuficientes, que são donos dos seus narizes. É isso que acontece na vida de todo aquele que se torna dependente de Deus. Ele é restaurado. Por isso, clame a Ele. Peça a Deus. Dobre os seus joelhos. Se esparrame no chão da sua casa se for preciso. Se ajoelhe, ou fique de pé, ou fique sentado, mas clame ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. E como no caso aqui, vou fazer coisas novas acontecerem na sua vida, Israel. Vou fazer coisas novas acontecer no seu corpo, na sua mente, na sua família, nas suas finanças. Porque Deus está interessado em te abençoar. Ele é Deus provedor. Ele é Deus provedor. Então, gente, os instrumentos da restauração estão todos à sua disposição. Eleve o seu pensamento a Deus e cante comigo assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante. Nesse cântico, a fórmula da restauração. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.